Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para a tua vida, espero que vocês estejam bem. Se você não tiver, você vai ficar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por mais um dia, momentos e oportunidades que o Senhor Papai Ele fez e deu para nós. E eu louvo e engrandeço o nome do Rei, o Senhor dos Senhores, porque o Senhor, Ele é meu Deus, Ele é teu Deus, Ele é nossa rocha, fortaleza. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem operado na minha vida. Agradeço ao Senhor por estar aqui, gravando mais um vídeo para ser bênção de Deus para a sua vida. Também é um prazer, é uma honra, é muito gratificante servir você, sua família e toda a sua casa. Abre a tua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, Salmo 32, Salmo de Davi. O título da minha Bíblia é, e a tua também é, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Esse perdão, ele transforma nossas vidas no Senhor. Porque enquanto eu e você, a gente não pede perdão pelas nossas transgressões, nossos pecados, infelizmente, só traz para nós dor, perca, falência. E o nosso pecado, ele é a porta para o inferno. E ali vem tudo quanto é tipo de situações que você pensar e aquele que você nem consegue pensar, que vem. Então, vamos ler esse salmo. Ele é um pouquinho grande, mas não é tanto não. São 11 versículos. Vamos lá. Aqui foi um desabafo de Davi. Nós precisamos fazer isso. Precisamos abrir nosso coração diante do Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode perdoar pecado. Se alguém te apresentou outro, sinto muito te dizer, mas eu prefiro acreditar no que está escrito na Bíblia. Se alguém diz para você que outro Deus perdoa pecado, é mentiroso, tá? Esse aí não é enviado, e não foi enviado, não é enviado do Senhor para sua vida. Por isso que é bom a gente conhecer Bíblia, ler. Não entendeu? Busca a revelação do Espírito Santo. Ou busca alguém que realmente sabe a interpretação do que está escrito aqui. Porque se você conhece o pouco ou muito que você conhece aqui, alguém chega para você e diz ao contrário daquilo que você sabe que está escrito aqui, na hora você vai saber que aquilo não vem de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, foi assim que eu aprendi, que muitas coisas que me ensinaram, que eu aprendi, não era de Deus, era do diabo, era mentira, era engano. Então a Bíblia, se você quer saber das coisas de Deus, entender as coisas de Deus, saber o que é certo e o que é errado, a Bíblia. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro versículo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Quem é que pode cobertar o nosso pecado? É o Senhor com teu sangue, mas quando eu e você abre a boca e confessa diante do Senhor, e a gente só faz isso quando gera dentro de nós o arrependimento. E o que eu quero dizer para você saber, quando uma pessoa está dando bons frutos, que houve arrependimento dentro dela, é quando o pecado que ela praticava, ela não pratica mais. Um caminho que antes ela caminhava, ela não caminha mais. Situações que antes ela falava, ela não fala mais. Você está entendendo? Aí a pessoa que está de fora vai ver os frutos do arrependimento. Porque o arrependimento, ele gera frutos. E sem o arrependimento não há frutos. Aleluia, glória a Deus. 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Não sei como está a tradução da sua Bíblia, mas na minha está desse jeito. Versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, Davi dizendo, pelos meus constantes gemidos todo dia. 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em seguidão de estio. Quantos aí estavam vivendo nesse exato momento em situações que o seu pecado cobra de você dia e noite, tirou sua paz e seu sossego? Mas o que o Senhor está dizendo é somente uma coisa. Filho, filha, abre teu coração para mim. Se arrependa disso daí, para que você tenha paz, tranquilidade, para que haja cura em você, restauração, libertação, salvação. Filho, filha, eu posso entrar aí, eu posso operar.
O meu sangue eu posso passar, te limpar, filho, filha. Mas basta você se posicionar. Eu não posso fazer por você aquilo que somente você pode fazer. 5. Davi dizendo: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ou seja, ele praticou o pecado e fechou a boca, não falou nada para o Senhor. Ficou com ele aqui dentro para ele. Enquanto isso foi gerando dor, tortura. Faça ideia o que Davi estava passando aqui. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui Davi confessou que abriu o coração dele diante do Senhor, confessou os seus pecados e ele recebeu do Senhor perdão. Por quê? Todo mundo vai saber na hora que isso acontece. A vida da gente muda. A vida da gente muda. A gente sabe na hora. Não é escondido o que o Senhor vai fazer. Ele faz na hora, quando você confessa. Parece que a gente está carregando um caminhão cheio de brita, de areia, de concreto sobre a gente. Um fardo muito pesado. E quando você confessa, eu confesso, aquele sai. 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, meu irmão, minha irmã, nem todo mundo tem a oportunidade, a chance, a tempo de confessar os seus pecados para o Senhor. Eu costumo dizer em alguns vídeos meus que o céu é para pecadores sim, mas pecadores arrependidos. Porque as pessoas, elas têm uma visão de Deus ultrapassada, de achar que elas podem fazer tudo aqui e Deus perdoa. Se não houver arrependimento seu e meu, não tem como Deus perdoar. Deus só perdoa se há arrependimento. Tem gente que abre a boca para desejar o mal para o outro e fala assim, que Deus me perdoa, mas podia morrer. Como Deus vai te perdoar se você não está arrependido, abriu a boca para desejar mal, nem arrependimento gerou? Mas é assim que muitos acreditam. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramentos. 8. Instruí-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Oh, glória! Aí, meu irmão, o que acontece? O Senhor, Ele vai nos direcionar o caminho. Aleluia! Ele vai nos guiar. Sabe? O Senhor vai dar a nós conselhos de como a gente prosseguir. É assim que o Senhor faz comigo. Com você não vai ser diferente. Em nome de Jesus. 9. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freio e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Nossa Deus, essa doeu. 10. Muitos sofrimentos terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aleluia! O ímpio são pessoas que não temem a Deus, que não estão nem aí com as suas iniquidades. Mas aquele, meu irmão, que confessa a Deus, aquele que teme ao Senhor, alcançará a misericórdia de Deus. 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, os justos, exaltai-vos, todos os que sois retos de coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Creio eu, acredito eu, que esse salmo aqui, Davi está relacionado com o adultério de Davi com Batseba. Você já ouviu essa história, né? Que ele foi pegar a mulher dos outros, aí o pecado teve consequência. A mulher engravidou, e o que Davi fez? Para encobertar o seu pecado, o que ele fez? Mandou chamar Urias, que estava na guerra, guerreando, e mandou Joabe mandar ele para casa. Só que Davi, ele usou uma estratégia que não adiantou com Urias, porque ele era íntegro, reto. Eu quero pessoas do meu lado assim, e eu quero ser para pessoas também assim. Pessoas, sabe, que se preocupam comigo. Pessoas que estão ali do meu lado, batalhando junto comigo. Eu estou contigo. Porque quando Davi trouxe Urias, ele fez de tudo. Fez um banquete, tentou embebedar Urias, fez de tudo para mandar ele para casa dele, para se deitar com Batseba, porque ela estava recente a gravidez,
para parecer que fosse do Urias. Mas Urias não aceitou. Porque na cabeça de Urias, se os seus colegas estavam na luta, guerreando, em prol a nação, em prol aquele povo, estava lhe dando as suas próprias vidas, enquanto ele estava em casa, se deleitando nos prazeres, tanto da esposa, do seu lar, ele não achou justo e nem digno com seus colegas. Então ele não foi. E qual foi a última cartada final de Davi? Ele escreveu uma carta e deu o pobre do Urias, sua sentença de morte, sem ele saber que estava ali para entregar Joabe. A Bíblia não fala se ele sentiu curiosidade de ler ou não. Talvez ele tenha sentido, não sei se ele sabia ler, né? Todo mundo sabia ler naquela época. E ele levou e entregou Urias. E estava escrito para que Joabe colocasse Urias na linha de frente da batalha. Ou seja, para ele ficar desprotegido, né? Da onde as flechas vinham. E Urias morreu. E aí a Bíblia diz que Davi casou, mas que Deus fez com que a criança ficasse enferma. E eu acredito, meu irmão, minha irmã, que ali começou a prova de Davi. Foi uma guerra. Antes da criança nascer, foi uma luta, uma guerra, porque aquele pecado de Davi estava corroendo ele por dentro. Depois a criança enferma, ele entrou em jejum, em oração, que a Bíblia diz, mas Deus não permitiu que a criança vivesse. Eu quero que você entenda uma coisa, eu e você, a gente entenda, que tem pecados nossos que a consequência é muito grande. E dependendo do pecado seu e meu, não vai ter consequência só pra gente. Vai ter consequências também para aquelas pessoas que estão ao nosso derredor, pessoas que vão cruzar nas nossas vidas. Não tem? Por mais que eu e você, a gente confessa diante de Deus o nosso pecado, dependendo do grau do seu pecado, você pode ir preso. Você pode perder alguma coisa. Mas eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Se é esse pecado seu aí que está impedindo a sua entrada no céu, você se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, e se você pediu perdão no seu coração, houve arrependimento, você pediu perdão, e você partir daqui, aleluia, glória a Deus, você foi para a glória. Porque aqui na terra, nós vamos ter que prestar conta para os homens, sabe? Mas eu quero dizer para você uma coisa, que para entrar no reino de Deus, no céu, eu não dependo de justiça daqui, de autoridade nenhuma dessa terra. Porque o meu pecado, a minha vida, só depende daquele lá de cima. Então, meu irmão, minha irmã, no céu não entra de qualquer maneira, só através do arrependimento, dos frutos que vão ser gerados aqui. Isso não quer dizer que na nossa caminhada com Jesus nós não vamos pecar. Nós vamos, porque nós somos seres humanos pecadores. Enquanto tiver aqui, a gente vai errar, vai pecar. Não tem? Mas sempre ciente que aquele ali foi um pecado, que aquele foi um erro. E você vai querer sempre estar diante do Senhor. Senhor, me ajuda, eu pequei aqui, eu errei aqui. Há um pecado dentro de mim, Senhor, que eu estou tendo muita luta para me libertar. Eu não estou conseguindo, me ajuda. É um processo. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Jesus Cristo é quem perdoa pecados. E volto a repetir, se eu falei no início aí do vídeo, eu já até não me lembro, mas se eu não falei, eu vou falar agora. Jesus Cristo é o único que perdoa pecado, porque foi Ele que fez o sacrifício de cruz em prol dos meus pecados e os seus. E a Bíblia só diz que quem perdoa pecado é Jesus Cristo. Eu posso procurar uma pessoa, abrir meu coração, falar do meu pecado para aquela pessoa, mas ela não pode interceder diante do Senhor por mim e por você. Para que aí eu confesse para alguém, a pessoa vai lá, fala para Deus, Senhor Jesus, meu pecado, e beleza, tranquilo, pode falar para Marcela que tá tudo certo. Não. Eu posso orar em prol do seu pecado para que Jesus gere dentro do teu coração arrependimento, para que Ele te perdoa. Eu posso orar sim, mas você que vai ter que confessar para o Senhor. A minha oração vai te ajudar muito você fazer isso. Aqui no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1, apóstolo João diz bem assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. 2. E Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo
inteiro. Aleluia. Não somente Ele vai perdoar os meus, mas de todo ser humano, aquele que confessar diante do Senhor. Então a gente pode orar para que a pessoa se arrependa, mas é ela que tem que pedir perdão ao Senhor. Essa palavra para mim e para você. Do meu jeito, mas eu creio que Jesus vai falar com você.